Fala galera! Iniciamos aqui mais uma aula de História com a professora Leide Rodrigues e nesse vídeo estaremos falando do Brasil, né, a origem e colonização portuguesa. Entretanto, o foco primordial será a abordagem acerca da pré-história na América, ou seja, né, os povos que habitaram aqui antes da chegada dos portugueses. Então, focaremos no nosso estudo acerca da nossa origem. Certinho, galera? Então, vamos lá. Galera, é o seguinte, os primeiros habitantes aqui do Brasil, eles tinham pouquíssima semelhança com os indígenas da atualidade. Eu tô falando semelhanças físicas. Isso porque, galera, os nossos antepassados, eles eram muito mais próximos dos povos da Austrália, ou até mesmo de alguns povos da África, tendo em vista que alguns deles podem até ter sido negros. Entretanto, é difícil afirmar, entretanto, é difícil trazer essa afirmação. O fóssil mais humano mais antigo da América, ele foi encontrado aqui no Brasil, né, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e ele ficou conhecido como Luzia, tá? Até a reconstrução dele estava no Museu Nacional, foi incendiado no Rio de Janeiro. E aí, galera, a gente consegue perceber que é o seguinte: os antepassados de Luzia, eles devem ter chegado aqui no Brasil aproximadamente há 14 mil anos. Entretanto, a datação que encontraram para ela é de 11,5 mil anos atrás. Isso nos faz. Aí a gente sempre se pergunta, né? Não, mas como é que os caras conseguem chegar a certa datação, conseguem chegar a tais características? É importante a gente entender, galera, que essas pesquisas, né, arqueológicas, elas são feitas a partir da morfologia craniana. Ou seja, a partir daí é possível indicar qual a origem dessas populações, a similaridade de uma população com a outra. Então, a partir daí a gente consegue perceber. Quando a gente vai fazer uma análise, a gente chega à conclusão, né? A gente não, no caso os arqueólogos, né? Eles vão chegar à conclusão de que a caixa craniana dos atuais indígenas brasileiros, né? Ela já está mais próxima à dos asiáticos, a dos chineses, né? A dos japoneses. Isso por quê, né? Como é que eles conseguiram chegar a essa referência? Principalmente porque esse crânio, esses crânios, eles vão ser comparados ao dos mongólicos, que é exatamente fazendo referência à população da Mongólia que está localizado na China. Isso porque, galera, o que é que explica exatamente a vinda dessa população, né, de diversas localidades para cá, para o Brasil? As pesquisas recentes, elas vão mostrar que, muito provavelmente, os nossos ancestrais, eles chegaram aqui através do Estreito de Bering, né? O que é o Estreito de Bering? É uma faixa de terra de cerca de 80 quilômetros que vai separar a Ásia da América. E esse Estreito de Bering, ele foi muito utilizado a partir da Era Glacial, né? Chega um momento que a gente vai ter o congelamento, né? E isso faz com que a população ela é obrigada a sair, né? Atravessar, saindo da Ásia e vai vir para cá. Isso porque estamos falando da era glacial. Então, se congela tudo, as pessoas vão vir em busca de água, em busca de alimentação. Então, elas conseguem chegar aqui a essa região, conseguem chegar à América. E aqui, galera, a gente tem exatamente o Estreito de Bering, tá? A imagenzinha aqui do Estreito de Bering, vocês conseguem notar, né? População sai daqui da Ásia, principalmente a partir dessa última glaciação, a última era glacial, e consegue chegar à América. Há também os povos que saem daqui, né, da região da Malásia, Polinésia, Oceania, e aqui a gente vai ter exatamente o crânio da Luzia e aqui a reconstituição, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência. Galera, é o seguinte, como é que, além da utilização dos crânios para poder chegar a determinadas referências históricas do período para poder tentar chegar a determinadas explicações, a gente tem outra questão que é o seguinte, que é muito utilizada também no Brasil, são as pinturas rupestres, tá? As pinturas rupestres, elas conseguem trazer uma série de características culturais de determinados povos, e essas pinturas, elas foram encontradas geralmente em rochas e cavernas, tá?
o que é importante a gente entender dessas pinturas é que essas pinturas elas trazem uma série de características e que algumas dessas características ainda hoje elas são desconhecidas, tendo em vista que para alguns as cenas encontradas, né, dentro dessas cavernas podem ser cenas que refletem algum aspecto religioso, né, mas também essas pinturas podem significar cenas normais do cotidiano, cenas de caça, de luta ou apenas representação dos animais. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, no Nordeste, algumas pinturas que são chamadas de tradição Nordeste, apresentam figuras de animais e homens em cenas que muitas das vezes estão falando da caça, da luta e até mesmo de relações sexuais. E já no sul do país, as pinturas elas aparecem em formatos geométricos e quase sempre não dá para perceber que ali é um ser humano. Então, essas pinturas aí, geralmente elas são chamadas de grafismos, tá? Porque são figuras gráficas ou então sinais. E de que forma os nossos antepassados, né, eles utilizavam? O que é que eles utilizavam para poder reproduzir essas pinturas? Se vocês notarem, tem algumas pinturas que vão aparecer uma tinta um pouco vermelha, outras um tanto quanto branca. Então é o seguinte, eles vão utilizar geralmente pigmentos tintas produzidas através de pigmentos minerais, né, que eles reduzem a pó, por exemplo, o óxido de ferro ou manganês, vão misturar a água e vai colocar gorduras vegetais e animais, e aí produzem a pintura, né? Vão utilizar também instrumentos finos, como por exemplo pedacinhos de madeiras ou espinho, e aí eles aplicam a pintura ali na pedra. Outras pinturas também podem aparecer, podem ser aplicadas não com essa mistura que a gente viu, mas como elementos brutos mesmo. O próprio carvão, o urucum e até a tinta do genipapo também foram utilizadas para poder pintar trazer essas características aí nas cavernas. E aí, galera, acerca, né, dos povos que habitavam aqui, dos assentamentos, dos grupos que estavam aqui, é importante a gente falar de dois grupos. O primeiro é o sambaquis, tá? O sambaquis, na verdade, significa um monte formado por conchas e terras e areias que está localizado ao longo de alguns rios, no litoral, tá? E é formado pela ação de grupos humanos, ou seja, a gente não está falando de uma questão climática que produziu esses montes, não. Os homens pré-históricos, aqueles que pescavam, coletavam marisco, eles construíram, tá, esses sambaquis. Aqui no Brasil, a gente pode encontrar esses sambaquis principalmente na região sudeste do país e também no litoral sul de Santa Catarina. Alguns desses sambaquis eles conseguem chegar à altura de 30 metros, que vai equivaler a um prédio mais ou menos de 10 andares. Se eu só mostrar aqui a imagem para vocês, isso aqui são sambaquis, tá? Não estamos falando de uma construção natural, mas de uma construção do homem mesmo. E aqui é a utilização deles, né? Já que eles estavam ali no litoral, eles utilizavam da caça, né? Eles eram pescadores, coletores, então eles utilizavam desse material para poder construir essas localidades aí, as suas moradias. E aí, galera, esses sambaquis, tá? Quando vai ocorrer uma pesquisa acerca desses sambaquis, o que é que vai ser encontrado? Vai ser encontrado uma série de artefatos utilizados por esses povos, como, por exemplo, anzóis feitos de ossos, pontas de lanças, utensílios domésticos, pequenas esculturas, né? E também vai ser encontrado vários restos mortais. Essas características nos faz perceber que esses povos que habitavam ali eram sedentários e também eram numerosos. Eles viveram aí aqui no Brasil há cerca de, sei lá, de repente 500 anos atrás, né? Eles foram extintos. Tá? Alguns também vão dialogar e dizer que eles viveram aqui até o início da era cristã, ou seja, até o nascimento de Cristo. Então, essa discrepância aí para chegar a um período total. E aí, outra característica que a gente deve levar em consideração é que o seguinte, apesar de serem povos numerosos, de terem deixado uma série de características nessa região litorânea, uma característica muito importante que nós devemos levar em consideração é o seguinte: apesar de existir diversos sítios arqueológicos, nas últimas décadas, né, o processo de destruição tem provocado o desaparecimento
dos sambaquis, tá? Isso porque o turismo e a indústria do cal têm utilizado esses espaços, né, como uma forma de prevalecimento do capitalismo, e esses sambaquis eles têm desaparecido. Então, vai um alerta aí para que a gente preserve melhor um pouco da nossa história. Além dos sambaquis, né, temos um outro grupo que eu até não citei aqui, que são chamados caigangues. Esses caigangues, eles viveram aqui há cerca de 2000 anos, e eles vão ocupar terras aí pertencentes à região sul, tá? Sul do Brasil e também o estado de São Paulo. Só que a diferença aí é que as casas desses caigangues, tá? Eles eram casas circulares de 2 metros, tá? De altura. É, as casas eram erguidas, por exemplo, com folhas que estavam sustentadas em uma armação de madeira, ou seja, a gente consegue perceber a diferença aí, né, de um dos povos que habitavam aqui no nosso passado, para que a gente acabe não dinamizando e generalizando esses povos. Desde a antiguidade, desde a nossa pré-história, né, não gosto muito desse termo, né, mas a gente já percebe uma diversidade de grupos aqui na nossa região. E aí, galera, devemos falar, é óbvio, da diversidade cultural indígena, né? Tratando esses povos como uma pluralidade e não como uma forma generalista pela qual foi tratado durante muitos anos, né? Aí a gente parte para aquela concepção que a gente já está cansada de falar, né? Índios. Ah, por que chamam índios? Porque os portugueses acharam que tinham chegado às Índias, quando na verdade estavam nas Américas. Quando na verdade estava na América, né? E aí o que é que eles conseguem? Eles pegam vários povos que eles encontram aqui e eles vão chamar todos esses povos de índio. Eles vão promover, né, uma espécie de categoria para os povos que viviam aqui. Então, todos esses povos, independente de suas línguas, culturas, de suas matrizes, de suas heranças, esses povos foram todos chamados de índio. E a gente percebe logo no início, quando a gente começa a estudar os índios lá em 1500, né, com a datação que foi dada pela chegada dos portugueses, tá? Aí a gente começa a perceber que, na verdade, desde aquele período a gente não consegue ver uma ideia única de índio, né? Mas a gente consegue ver uma ideia plural, uma ideia ampla. Por que a gente consegue perceber isso? Só para a gente perceber, aqui no sul da Bahia, né, a nossa região, a gente vai ter diversos grupos. Dentre eles, aí a gente tem os aimorés e os tupiniquins. Esses grupos, eles falavam as mesmas línguas, ou eles falavam línguas distintas. E por conta disso, eles travavam contínuas guerras. Então a gente não tem aquela ideia de pacificação de um único grupo. Estamos falando de 2 grupos só aqui no sul da Bahia, tá? Nesse período, e que falavam línguas, tinham culturas diferentes e que, por conta disso, eles travavam guerras, tá? Outra coisa que é bem interessante a gente citar é o seguinte, quanto à questão do número de indígenas que existiam aqui. Não se tem ideia, tá? A gente não consegue. A gente consegue ter ideia que a quantidade de índios que foram dizimados por conta de doenças, por conta de guerras travadas com os portugueses foram inúmeros, tá? A gente vai ter uma população indígena sendo dizimada de forma exorbitante, mas alguns estudiosos eles trabalham com a ideia de 1 a 4 milhões de indígenas aqui. Então a gente consegue perceber isso aí. É relevante a gente trazer isso à tona pelo seguinte: a diversidade naquele momento ela era tão grande que não existe uma contabilidade, é impossível a gente travar hoje um mapa apontando onde estavam esses indígenas e quais os grupos indígenas estavam vivendo aqui, tá? Só para a gente ter noção, hoje no Brasil, mesmo com a gente tendo perdido grande parte desses indígenas aí, tá? A gente só hoje no Brasil, a gente tem mais de 180 línguas indígenas diferentes, ou seja, uma vasta quantidade, a gente tem centenas de comunidades indígenas para acabar com aquela ideia de que, olha, os indígenas são algo do nosso passado, tá atrelado ao nosso passado, não. A questão indígena é uma questão presente, é uma questão atual e que precisa ser tratado com o respeito necessário. E aí, galera, só pra gente perceber aqui, vou mostrar essa imagenzinha aqui só pra gente entender hoje a quantidade de indígenas que nós temos. Estávamos falando de milhões, tá? Estávamos falando de 4 milhões de indígenas. E aqui a gente consegue perceber nesse mapa, né? Esse mapa é de 2010, a quantidade de indígenas aqui no Brasil. Só pra gente ter uma ideia, aqui na Bahia a gente tem cerca de 40
a 80 mil indígenas, um número grande se comparado a alguns estados, tá? Mas significa também um número pequeno se comparado a lá 1.500. Mas a gente fala disso na nossa próxima aula, porque encerramos por aqui esse primeiro momento. Já voltamos.